Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de Minas Gerais 2021. Ciências da Natureza, questões 1 a 21, oitavo ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral, oitavo ano, Ciências da Natureza. Número 1. O quadro relaciona algumas das glândulas do sistema endócrino, a principal função do hormônio que elas produzem. De acordo com esse quadro, a glândula indicada por X é denominada... Então, nós temos uma glândula que é o hormônio do crescimento, que estimula o crescimento. Então, só pode ser qual, gente? A hipófise. Pessoal, se essas correções têm ajudado vocês, então também ajude esse canal. Já clique aí no botãozinho de inscreva-se e dê o like nesse vídeo. 2. Durante um ciclo menstrual, ocorrem modificações no útero determinadas pela ação de hormônios. Uma dessas modificações é a descamação do endométrio. Essa modificação aparece indicada nesse esquema pela fase número... Então, nós temos aqui na imagem abaixo uma explicação desse ciclo menstrual, sendo que ele começa logo no início já com a descamação, nos 6 primeiros dias ou 5 primeiros dias. Então, pelo nosso ciclo, nesse ciclo que está aí de desenho, vai ser o número 2. Do dia 1 ao dia 5 vai ser o início do ciclo, a descamação. Letra B de bola. 3. Observe a imagem e responda. O útero está identificado pelo número... Então, nós temos na imagem aqui, o número 1 é o ovário, o número 2 é a trompa de Falópio, o número 3 é o útero e o número 4 é a vagina. Então, vocês vão marcar o número 3, é a letra C. Esse método é considerado definitivo por envolver uma cirurgia que garante a interrupção dos vasos deferentes, os quais são responsáveis por levar os espermatozoides até a uretra por meio do corte e da selagem dos vasos deferentes. Ao realizar a interrupção dos vasos, o espermatozoide não é eliminado no processo de ejaculação. Sendo assim, o líquido ejaculado passa a conter apenas secreções da vesícula seminal e da próstata. O método contraceptivo descrito nesse texto é denominado... Letra D, vasectomia, que fala que é a interrupção dos vasos que vão fazer com que os espermatozoides não sejam mais eliminados. Então, vasectomia. 5. A infecção abordada nesse texto pode ser transmitida por meio... Então, está falando do vírus HIV. Picadas de inseto? Não. Relações sexuais sem preservativos? Sim, é uma das principais causas dessa doença. C. Aperto de mão. D. Compartilhamento de objetos pessoais? Também não. Inclusive, nós temos que desmistificar com relação à AIDS. Muita gente tem preconceito, né? Pensa que não pode nem chegar perto da pessoa. E não é assim, né? Leia o texto abaixo sobre uma determinada glândula do corpo humano. É uma glândula de 15 a 25 centímetros de extensão, localizada no abdômen, atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, que integra os sistemas digestivo e endócrino. Possui duas funções, a endócrina, responsável pela produção de insulina, e a exócrina, responsável pela produção de enzimas envolvidas na digestão e absorção de alimentos. A glândula que possui as funções descritas nesse texto é o pâncreas, letra D. Eu até trouxe para vocês aqui uma imagem do pâncreas e falando aí sobre essas duas funções que foram destacadas no texto. 7. Considerando que a Alice tem um ciclo menstrual de 28 dias, qual será aproximadamente o dia em que ocorrerá a ovulação? Então, o ciclo dela começou no dia 10 de julho. O ciclo completo tem 28 dias. Então, a ovulação ocorre na metade do ciclo. Então, vai ser no 14º dia. Então, basta a gente pegar esse 10 e somar com mais 14.
Então, no caso, dará no dia 23 de julho ou 24 de julho, não é uma data precisa. Então, letra B de bola. 8. O parto cesárea ou cesariana é um procedimento cirúrgico no qual o feto é retirado por um corte abdominal. É indicado para situações onde há risco de vida para a mãe ou bebê. Isso se aplica em situações graves. Em condições normais, o corte mencionado nesse texto é realizado em qual órgão do aparelho reprodutor feminino? Então, vai ser na letra C, no útero, porque é o local onde o bebê vai estar. Né? O parto cesárea, ele tira por cima, podemos dizer assim, o bebê. E o útero é o local onde o bebê está. Então, ele vai sair desse local, ele está guardado neste local. Letra C. 9. A laqueadura tubária, também chamada de ligadura de trompas, é um procedimento de esterilização que tem como objetivo impedir que a mulher consiga engravidar. Essa técnica é considerada um método contraceptivo permanente. Sua taxa de sucesso é elevadíssima, ao redor de 99%. O procedimento apresentado nesse texto é considerado um método contraceptivo, letra A, cirúrgico, porque ele só pode ser realizado através de cirurgia. Muitas vezes as mulheres, enquanto fazem aí o parto, né, logo após o parto, já pedem para fazer a cirurgia da ligadura. Letra A. 10. Observe um ciclo de vida de uma planta. Então, nós temos aí a sementinha crescendo até virar um pé e dar os frutos. Nesse ciclo, a etapa indicada pela seta é denominada de a germinação, que é quando ele vai abrir, desabrochar as primeiras folhinhas, germinar. Letra C. 11. Leia o texto abaixo sobre as funções de um determinado órgão do sistema endócrino. A função exócrina inclui a síntese e liberação de enzimas digestivas para o duodeno, no intestino delgado. A função endócrina envolve a liberação de insulina e glucagon para a corrente sanguínea, hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo de glicose, lipídios e proteínas. Então, novamente, nós estamos falando de que órgão? Do pâncreas. Então, vocês vão marcar letra D. 12. O ciclo menstrual da mulher é constituído por 3 fases: menstrual, proliferativa e secretora. Na fase menstrual, que ocorre a descamação de parte do endométrio com rompimento de vasos sanguíneos. Na fase proliferativa, caracteriza por elevação da taxa do estrógeno. O que caracteriza então a fase secretora? Então, nessa imagem que eu trouxe para vocês acompanharem, eles estão falando dessa fase folicular. Que, ó, primeiro nós temos a descamação, depois nós temos aqui a fase ainda folicular, do qual acontece a proliferação. Então, vamos dar uma olhadinha nessas linhas que são os hormônios. Nós temos o estradiol aumentando durante essa fase e a progesterona se mantendo quase que retilínea. Porém, nesta outra fase, que é a que está perguntando aqui como secretora, que no nosso gráfico aqui está como luteia, é a fase em que a progesterona, olha a linhazinha branca, está aumentando e o estradiol vai diminuir, ou o estrógeno. Então, vocês vão marcar aí a letra A. Essa fase é marcada pela elevação da taxa de progesterona. Leia o texto abaixo sobre um dos órgãos do sistema reprodutor masculino e responda. Sua função é produzir espermatozoide e testosterona, o principal hormônio masculino, que determina o surgimento das características sexuais masculinas secundárias, como a distribuição de pelos pelo corpo e engrossamento da voz, entre outras. Então, o órgão descrito nesse texto é denominado
Então, é o testículo, porque o testículo é a glândula onde são produzidos os espermatozoides, como a gente pode ver aí na imagem. Letra C de casa. 14. Nessa imagem, a parte da planta identificada pelo número 1 possui a função de... Então, no número 1, nós temos o quê? As raízes. Qual é a função das raízes? Absorver a água e os sais minerais que estão contidos no solo. Então, letra A. 15. Camisinha. Feita de látex ou poliuretano, impede a ascensão dos espermatozoides ao útero, prevenindo uma gravidez não planejada. Também é eficiente na proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS e HPV. É um dos métodos contraceptivos mais eficientes, pois apresenta uma taxa de 90 a 95% de eficácia na prevenção das ISTs, antigamente chamadas de DSTs, e gravidez. É acessível a todas as pessoas e não tem contraindicação. Como é classificado o método contraceptivo descrito no texto? Método permanente? A camisinha é permanente? Não, né? Porque em toda relação você tem que colocar, então não é permanente. Hormonal também não é, porque a camisinha não é composta por hormônio. Método de barreira? Sim, porque ele vai impedir que o espermatozoide passe, então ele vai barrar. Método comportamental? Também não, porque não tem a ver com o comportamento. Letra C de casa. A micose se caracteriza pelo surgimento de manchas brancas ou vermelhas que causam coceiras, tem borda da lesão mais evidente e às vezes crostosa. Manifestam-se mais frequentemente em áreas de dobras, como axila virilha entre os dedos das mãos e dos pés, mas também pode ocorrer em qualquer outra área do corpo. Quando acometem em áreas entre os dedos, podem ocorrer dor e fissura. A doença descrita nesse texto é causada por... Então, letra B, fungo. E como é que eu vou saber isso aí só escrito que é micose, só escrito como que é? Primeiramente, o fato de serem manchas brancas e vermelhas. Segundo, é o fato de aparecer nas áreas das dobras, que são as áreas mais úmidas do corpo. Fungo, ele precisa da umidade, então é muito comum eles aparecerem nesses locais. E são as áreas também que a gente costuma não secar muito bem depois de tomar banho, entre os dedos. Então acaba gerando ali uma umidade, as axilas também é uma área de muita umidade, e acaba propiciando a reprodução dos fungos, ok? Letra B de bola. 17. Funcionando como filtros altamente seletivos, são responsáveis por limpar o sangue das impurezas do corpo. Caso não funcione corretamente, as impurezas se acumulam e a pessoa ficará intoxicada pela ureia e demais substâncias tóxicas que seu próprio metabolismo produziu e que a pessoa internalizou, exógenas, como remédio, drogas ou agrotóxicos. O órgão responsável por essa função citada no texto é o rim, na verdade, os rins, né? Que eles limpam o sangue. Coloquei até para vocês aí uma pergunta para vocês me responderem nos comentários. Você sabia que os rins limpam o sangue de substâncias tóxicas? Olha aí que função importante, hein? Por isso tem que tomar bastante água para ajudar os rins. 18. A adoção do comportamento citado nesse texto, que é consumo consciente, desacelere o desperdício enquanto é tempo, é importante, pois traz como consequência a diminuição da quantidade de lixo produzido. Quanto menos você consumir coisas que você não vai utilizar, menos lixo você vai produzir. Então, é uma atitude de consumo consciente. Letra A. 19. O ar, também conhecido por atmosfera, é uma parte extremamente importante do meio ambiente, tanto do ponto de vista biológico quanto químico, sendo responsável em grande parte pela manutenção na vida da Terra.
A composição da atmosfera mencionada nesse texto é formada em sua maior parte pela combinação do... Então, podemos olhar aqui no gráfico. O oxigênio é o roxinho e essa cor cinzenta, ou também um roxo, é o nitrogênio, com 78%. Então, são os que possuem maior quantidade. Então, vocês vão marcar a letra C de casa. Pessoal, estão gostando aí da correção? Então, dê o like e inscreve no canal, hein? 20. A imagem abaixo mostra as chances de uma doença autossômica recessiva ocorrer em uma família. Nessa família, o portador da doença será o indivíduo. Lembrando que, quando a gente fala o A maiúsculo, que a gente também chama de azão nas ciências, a gente está falando o gene dominante. E quando a gente fala em Azinho, a gente está falando do A minúsculo, que é o A recessivo, o gene recessivo. Então, dentre essas opções aqui, ó, F1, F2, F3, F4, o único que possui os dois genes como recessivos é o F4. Então, ele possivelmente será o portador da doença. Letra D de dado. 21. A chuva ácida é a designação da chuva ou qualquer forma de precipitação atmosférica cuja acidez seja substancialmente maior que a resultante da dissociação do CO2 na atmosfera, dissolvido na água precipitada. Uma consequência dessa forma de precipitação é, letra A, contaminação dos cursos d'água. Eu vi muitas opções marcadas como poluição do ar atmosférico. Porém, eu não acho que é essa opção. Por quê? A chuva ácida, ela é causada pela poluição do ar atmosférico. Ela não causa a poluição do ar atmosférico. O que causa a poluição do ar atmosférico é os CFCs, né? São os clorofluorocarbonetos. É a poluição gerada pelas indústrias, pelos carros. Então, a chuva ácida não causa a poluição do ar. A poluição do ar que causa a chuva ácida. Então, está pedindo uma consequência da chuva ácida. Então, as principais consequências da chuva ácida são: o solo pode sofrer alterações quando a chuva ácida atinge a superfície, tornando acidificado. A contaminação do solo pode provocar também a contaminação dos cursos d'água, como rios e lagos, e também de reservas subterrâneas de água. Então, para mim, é a letra A de amor. Ok? Obrigado por terem ficado até o final desse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, tchau!